Alô, nação rubro-negra, muito boa noite. Aqui no canal Leandro Lade você vai poder acompanhar tudo o que a imprensa está falando sobre o caso Felipe Luiz e a possibilidade da não renovação do treinador. Mauro César Pereira trouxe com exclusividade tudo que o Flamengo e o Felipe Luiz estão emperrados, travados dentro dessa negociação. Eu vou trazer aqui o corte para que vocês possam assistir e daí você vai deixar o seu like e vai curtir esta live se inscrevendo nos nossos canais. Vem com a gente. Ontem surgiu essa informação de que ele teria reduzido a pedida dele. Eu fui ouvir o Flamengo, ouvi duas fontes do Flamengo, não estou falando de assessor, não, estou falando de gente grande, tá, dentro do clube. E as duas fontes me confirmaram o seguinte, as duas deram a mesma informação, ele não reduziu um centavo. O Flamengo teria subido proposta e ele não teria reduzido um centavo. Então, a versão do Flamengo, ela conflita diretamente com essa informação trazida por alguns companheiros, cuja fonte não sei, imagino que sejam pessoas ligadas ao técnico. Se o Flamengo nega, não pode ser o Flamengo a fonte da informação, ou fontes equivocadas do Flamengo, eu confio nas minhas. Não poderia ser diferente. E o fato é que está um impasse muito grande, está difícil renovar. O que o Felipe pede é algo muito parecido com o que o Jorge Jesus ganhava com a equipe dele. Tinha ele 7 pessoas, né? É muito próximo, colocando em euros, tá? É muito próximo do que o Jorge Jesus ganhava. Aí tem os bônus e tal, por título. Então, a coisa tá bem complicada. Eu entendo que a proposta do Flamengo é uma proposta muito boa. O Felipe é um técnico com um ano e pouco de trajetória. Ultra promissor, tem tudo para ser um grande técnico, mas ele só tem 1 ano e pouco de cargo, gente. Também pesa nesse contexto, né? Ele não tem ainda as licenças necessárias para trabalhar na Europa, a não ser que ele encontre algum caminho. Ele tem que tirar a licença própria, pode ter uma proposta, talvez encontre um meio de trabalhar na Europa, se ele tiver uma proposta. Não sei também se um clube europeu ofereceria a ele tanto dinheiro, porque se ele for trabalhar num time menor, para começar uma carreira europeia, não ia ganhar isso tudo, não. Provavelmente, né? Não sei se ele tem algum outro plano, o que é que ele pensa, ninguém sabe na verdade. Tem um empresário que é muito influente, que é o Jorge Mendes, tem o direito de pedir o que ele quiser. Mas acho também que um clube que prima pela questão da estabilidade financeira, o Flamengo faz isso já há muito tempo, ele não pode sair assinando contrato pagando o que cada um quer. Tipo o Corinthians e Memphis Depay. O Depay quer isso, na época também apresentaram o Flamengo, ele foi procurado também. Quando mostraram os números para o Flamengo, na época ele era o Bruno Spillane, quase foi para o Corinthians. Os caras caíram para trás, falaram, não, pelo amor de Deus, não dá nem para conversar, obrigado, tchau. O Corinthians falou, acertou. Isso foi na época, muito divulgado, foi oferecido ao Flamengo, ao Corinthians, a outros clubes, e quando mostraram os números, a informação que tive na época, a pessoa foi até, o Flamengo estava concentrado em São Paulo, para fazer um jogo aqui em São Paulo, eles geralmente vão para o Guarulhos, ficam no Marriott, que é ali perto ali do aeroporto, né? Até quando é contra o Corinthians é mais fácil, que é mais perto de chegar em Itaquera, a pessoa foi até a concentração, conversou com pessoas do Flamengo e apresentou, olha, vocês podem ter o Memphis Depay, a condição é essa aqui. Eles olharam e falaram, muito obrigado, não, tchau. Entendeu? E é isso. Ele joga bola? Joga muito, é um ótimo jogador, isso aí não tem discussão. Gostariam de tê-lo? Se não pensassem na ideia minimamente, receberiam uma pessoa. Quando viram o número, falam, não dá, obrigado, e tchau. Eu acho que é isso também, quer dizer, às vezes o pessoal pensa, mas tem um jogador tal que é caro, tem o outro, porque o técnico do Palmeiras ganha mais, é problema do Palmeiras, gente. E o técnico do Palmeiras foi renovando o contrato depois de algumas temporadas de sucesso. Né? Agora são 2 temporadas de insucesso, mas se ainda assim o Palmeiras quer renovar em ótimas bases, é problema do Palmeiras, não é do Flamengo. Né? Se for pensar assim, então todo mundo tem que sair contratando o Memphis Depay, porque o Corinthians contrata. O São Paulo vai ter que contratar o Memphis Depay também. Né? Não, o outro contratou, também tem que contratar. Mas se você não tem dinheiro, o outro também não tem, contrata porque eu não vou contratar. Então, cada um faça o seu jeito. Então, eu acho que é uma disputa que é normal, uma negociação que é normal, cada um quer levar o que acha que é melhor para si, o clube dentro de uma política que ele adotou e o jogador profissional pedindo o que ele acha que ele merece. Eu só acho que, assim, a não ser que ele tenha uma carta na manga monstro, o que o Felipe vai fazer? A remuneração que o Flamengo oferece é muito boa. E, assim, se ele conseguiu sucesso, não foi sozinho. De novo, ele também não é o Mago Merlin dos técnicos. Ele teve um elenco muito forte, total autonomia. Gente, o Flamengo deu a ele toda a autonomia. Ele deu uma esculachada no Pedro no meio da temporada e foi muito bem dada, que o Pedro realmente merecia uma puxão de orelha. Ele melhorou depois daquilo. Eu concordei com o Felipe na época, mas o clube bancou. Estamos falando de um jogador importante que foi o Rei da América na Libertadores. O Flamengo ganhou a última antes dessa. Artilheiro do time. Jogador de Copa do Mundo. Jogador importante.
Ele barrou o Pedro e deu aquela chamada na coletiva. O Flamengo bancou, deu toda a autonomia para ele. Ele perdeu o Gerson Wesley, ganhou o Jorginho, o Saul, chegou ainda o Royal, quem mais? Danilo, os caras que ele tem, os jogadores que ele recebe. Né? Então, assim, agora, Samuel Lino, todos com a aprovação dele e outros jogadores que virão aí, provavelmente no começo da temporada. O clube está esperando a renovação ou não para definir o futuro de alguns atletas que interessam a outros clubes. Se libera, não libera, que depende de quem vai ser o técnico, né? Então, se ele tem muita autonomia sobre o elenco, tem um elenco na mão, foi campeão, pode ser campeão mais vezes, é um cara de 40 anos, ele tem tempo, o Jorge Jesus está com 70 já, sei lá, 71 por aí, ele tem 40 anos, gente. Porra, olha quanto tempo de carreira ele tem. E o Flamengo oferece uma ótima remuneração, ele vai um dia entrar na Europa, ele pretende, acho que isso naturalmente vai acontecer. Então, assim, eu acho que dificilmente ele vai ter uma opção melhor do que o Flamengo. Vai treinar um outro clube, vai ter um elenco forte, vai disputar o quê? Para não cair, ficar no meio da tabela? No Brasil, lá fora, seja lá onde for. Então, enfim, eu não sei, mas eu também não estou aqui dizendo que ele não pode, ele pede o que ele quiser. Cara, qualquer profissional pede o que acha que deve. E paga quem acha que tem que pagar. Mas ninguém pode ser obrigado a reduzir pedido e ninguém pode ser obrigado a pagar o que o outro quer pagar. Aí é um acordo entre as partes. Eu acho que o Flamengo tem um outro aspecto que teve muitas trocas de técnico, algumas bem equivocadas, mas já está claro que o Flamengo é capaz de ganhar campeonatos com qualquer técnico. Ele ganhou a Libertadores com 3 técnicos diferentes. E poderia ter ganho 4 Libertadores com 4 técnicos diferentes, não fosse a falha lá do Andrés Pereira e o gol do Davidson. Poderia ter sido campeão. Ou o gol que o Michel perdeu no final. Mesmo aquele time mal arrumado do Renato, muito mal treinado. Poderia ter sido campeão. Então, assim, não é o Felipe Luiz que está colocando o Flamengo também na trilha dos títulos. Ele foi o grande responsável pelo ótimo futebol do time e a competitividade na temporada que passou. Mas o Flamengo já é competitivo há mais tempo, mesmo sem ele, até quando ele era jogador. Então esse é um ponto também que tem que ser pensado. Vai fazer falta isso aí? Pra caramba. Mas o clube já está numa trilha que ele não depende de um profissional. É diferente do Palmeiras, que associa muito ao Abel Ferreira todas as suas vitórias. O Palmeiras está muito associado ao Abel Ferreira. Agora menos. A torcida está um pouco mais incomodada com os maus resultados, é normal. Mas antes dessa fase, se você falasse com 10 palmeirenses, 11 falariam, pelo amor de Deus, o Abel não pode sair. Tanto que deram aumento, pagaram, fizeram o que acharam para ele continuar. O Flamengo é diferente. O Flamengo ganhou títulos com técnicos diferentes, é bom lembrar. Libertadores, Brasileiro, ganhou o Brasileiro com o Ceni, ganhou o Libertadores com o Dorival, Copa do Brasil com o Dorival, o Jorge Jesus ganhou o Libertadores Brasileiro, estou nem falando de Carioca. E agora o Felipe ganhou Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro. Né? Ganhou os 3, do ano passado para cá. Então são vários técnicos ganhando. E o Renato poderia ter sido campeão também, porque chegou numa final, perdeu na prorrogação. Mais um pouco ele poderia ser campeão. Seria mais um técnico campeão. E técnicos de perfis totalmente diferentes, gente. Então o Flamengo, ele não é um clube dependente de um profissional assim, saiu, o mundo vai acabar. Vai dar um problema, vai. Até arrumar outro, acertar o time, vai dar problema. Não vai ser simples, não. Mas é uma negociação, e eu acho que numa negociação cada um tenta fazer o que é melhor. Minha opinião, eu acho que a proposta, pelo que eu sei, do Flamengo é muito boa, e aí eu estou falando não só lado financeiro, o combo, lado financeiro, elenco, e tudo que ele tem para fazer um grande trabalho, para continuar, para fazer um trabalho ainda melhor. A não ser que ele tenha uma bela carta na manga. Uma opção aí lá fora, para ir para algum lugar onde ele vai ter uma oportunidade muito boa, e aí talvez seja mais interessante do que ficar no Flamengo. Mas até agora a gente não sabe disso, né? Como ele tem um empresário muito atuante, muito influente no futebol internacional, é possível também que ele tenha uma oportunidade lá fora. Ou, sei lá, alguma outra surpresa que apareça mais adiante. Mas nesse momento está muito difícil de renovar. Pode acontecer, a qualquer momento isso pode mudar também. É só alguém fazer um movimento mais brusco. Olha, eu topo isso aqui e tal. E nisso tudo, uma coisa que eu não consegui descobrir ainda. Quais serão as cláusulas de rescisão de contrato? Eu acho que isso é mais importante até do quanto que o Flamengo vai pagar. O que eu já falei aqui, vou repetir. Se for para deixar uma cláusula mole, para ele sair no meio do ano, melhor sair agora. Se for para no meio do ano esperar a proposta para pagar uma multinha aí, como foi o Jorge Jesus, de 1 milhão de euros, que aí é uma multinha, né? Multa pequena, e meter o pé, então, amigo, segue agora o seu caminho, traz outro e começa a temporada contra o técnico. Sair no meio do ano é a pior coisa que pode acontecer para o clube. É esse ponto. Eu não sei qual é o valor da multa, quais são os critérios que estão previamente acertados, se está acertada essa parte, não tive essa informação, mas acho que esse é o ponto mais importante até do que a questão financeira para o Flamengo, que é ter a certeza de que ele vai ficar, pelo menos até o final do ano. Se ele pensa em sair no meio do ano, acho que o melhor fazer então é não renovar o contrato, porque sair no meio do ano seria muito pior.
Mas você acha, Mauro, que está chegando o momento de o Flamengo bater o pé e falar, tá bom, então não vai acontecer, vamos seguir nossa vida e buscar outro treinador? Inclusive o Rodrigo Matos do UOL trouxe também hoje a informação de que o Flamengo entende que o tempo já está acabando, o tempo acabou, que tem que resolver logo isso. E tem que resolver mesmo. Eles têm que contratar outro técnico para começar a temporada sabendo quem vai ser esse profissional. E seguir em frente novamente para começar tudo de novo, outro trabalho e tal, mas, enfim, é da vida, né? Faz parte. Um ponto que eu acho que é importante é o seguinte, agora ou depois, o que está ficando muito claro, isso é opinião minha, pela declaração dele, inclusive na coletiva, quando perguntado, lá no Catar, né, sobre trabalhar na Europa, assim, eu acho assim, minha opinião, tá? Pode ter sido super sincero, mas eu acho muito inadequado um técnico campeão chegar e falar assim, não, meu sonho é trabalhar na Europa. Cara, você está trabalhando no clube mais rico da América do Sul, clube campeão. Você está falando que quer ir embora? Não, eu estou no Flamengo, meu plano hoje é o Flamengo, eu quero seguir aqui meu caminho, estou começando uma carreira. A Europa um dia vai aparecer na minha frente, provavelmente sim. E quando aparecer, eu gostaria sim, mas agora não é o que eu estou pensando. Foi o caso do Boto. O Boto chega na Europa, dá uma entrevista, isso é sensacional, né? E fala que ele só quer ficar mais um ano no Brasil. Aí você imagina o seguinte, ele vai lá no Tati Castellanos, que o Flamengo quer contratar, e vai ser muito difícil também, que a Lazio não quer vender barato, evidentemente, quer muito dinheiro, fala em 35, 40 milhões de euros. E não sei também se o jogador quer vir, mas você vai convencer o cara. O dirigente, nessa hora, ele tem que ter um poder de persuasão muito grande. Ele vai chegar para o jogador e falar assim, cara, vou explicar a você como é que é o Flamengo. O Flamengo é assim, 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 aqui, ó, o CT é assim, leva lá um vídeo, abre um iPad, ó, olha, isso aqui é o nosso CT, olha a estrutura que a gente tem, só anda em voo fretado, o seu salário que eu quero te oferecer em torno de tanto. Não atrasa salário desde dezembro de 2012, ou seja, desde janeiro de 2013 o clube paga em dia, não atrasa salário. No Brasil tem muito atraso, lá não tem atraso, não tem transfer ban, não tem confusão, o clube faturou tanto, olha aqui o que eu faturou esse ano. Esse é o clube que você vai, é um clube europeu na América do Sul, do ponto de vista da estrutura da parte financeira. E você pode ser um ídolo do clube, vai jogar do lado do Pedro, jogador de Copa do Mundo, você vai jogar com a Arrascaeta, que é o grande craque do futebol sul-americano. Aí o cara fala, putz, cara, eu vou sair da Itália, sair da Europa, pô, mas aqui é uma proposta boa. Aí ele chega e fala, e você, Boto, pretende ficar quanto tempo? Eu pretendo ficar só mais um ano. Mas, cara, você quer que eu fique contrato de 5 anos e você só quer ficar um ano? Se é tão bom assim, por que você não vai ficar só um ano? O jogador poderia perguntar, eu perguntaria. Vem cá, se você é europeu e quer ficar um ano, eu sou argentino, jogo na Europa, e você quer que eu fique 5 anos nesse lugar, por que eu vou se você quer ir embora? Você tá doido pra meter o pé, você acabou de falar numa entrevista. Alô? É de uma falta de estratégia, assim, para dizer o mínimo, impressionante. Eu acho incrível como é que o Flamengo aceita que o seu diretor de futebol saia pela Europa dando entrevistas tacanhas e falando coisas tão absurdas. Porque isso derruba, cara, até para você ter o poder de convencimento. O próprio Felipe Luiz faz parte do trabalho do Boto. Convencer as partes, convencer o BAP a botar um pouquinho mais de grana, convencer o Felipe a aceitar um pouquinho menos. Ele é o cara que negocia, não é o BAP. Ele que negocia com o Jorge Mendes. Isso é trabalho dele. Agora, quando ele fala que quer ir embora, o Felipe pode pensar a mesma coisa. Vem cá, o meu diretor quer que eu continue, que eu faça 2 anos de contrato, fala que daqui a 1 ano ele quer ir embora. E o outro diretor que vai chegar, será que eu vou me dar bem com ele? Como é que vai ser? Ele pode pensar isso também. Isso é surreal, gente. Isso é uma coisa surreal. Como que o Flamengo aceita? E no meio desse foguetório todo aí, esse fogo cruzado, Felipe Luiz, Flamengo, para lá, para cá, várias versões, tem uma guerra de narrativas, isso está ficando meio escondido, o que é gravíssimo. Gravíssimo. O diretor de futebol do clube, remunerado, profissional, contratado, fala lá fora que ele só quer ficar mais um ano. Como é que você convence o jogador, não só o Castellano, mas qualquer outro que o Flamengo tem de trazer lá de fora, brasileiro ou estrangeiro? Se o cara viu o corte da entrevista, que está rodando nas redes sociais, no qual ele fala que quer ficar só mais um ano no Brasil, já é motivo para você pensar, para você desconfiar no mínimo. Por que se é tão bom assim, você quer voltar? Até porque não tem proposta nenhuma, né? Nunca trabalhou num clube grande. Shakhtar Donetsk, o Zé Boto. PAOK e um outro lá com o nome até esqueci, da Croácia, lá pequenininho, que é rebaixado, não sei o quê. Começa com O, a letra. Não me lembro o nome. É um time pequeno. Não é o Dinamo Zagreb, não. É um time pequeno. Né? E no Benfica, que é muito menor que o Flamengo, obviamente, o Benfica, ele era o cara dos scouts. Como diretor, ele nunca teve uma oportunidade profissional como essa. E fala como se ele estivesse lá com o Florentino Pérez ligando para casa dele, para o celular dele. É uma coisa impressionante isso aí, cara. Porque isso atrapalha qualquer negociação. É evidente que atrapalha. Sabe? Se o jogador não percebeu, mas o assessor, o familiar, o empresário, viu a entrevista, cara, esse diretor do Flamengo quer te contratar, o cara está falando que vai embora daqui a 1 ano. Cara, é uma comédia isso aí. Parece uma piada de brasileiro. Se tem alguém que gosta das entrevistas do Boto, é a nossa produção aqui, que tem coisa para colocar na pauta. Num período tão parado, sem temporada, sem futebol, o mercado da bola ainda esquentando,
ou pelo menos o José Boto produz frases e aspas que a nossa produção consegue colocar na pauta. Mas voltando para Felipe Luiz, meu caro Flávio Prado, eu acho que o Felipe Luiz ele tem um grande potencial de ser treinador do futebol europeu. E aí, as pessoas colocam o Atlético de Madrid, mas é claro, o Atlético de Madrid nesse momento está completamente confortável com o Diego Simeone e acho que ainda não tem plano de separar as partes, cada um para o seu lado. Mas é um cara que tem muito potencial, só que eu acho que eu tô com o Mauro nessa, eu acho que é uma trucada muito grande do Felipe Luiz nesse momento, você sair do clube que oferece a melhor estrutura dentro do futebol sul-americano para viver uma incerteza, seja aqui, em outro clube, seja na Europa. Se fosse o Felipe Luiz, e é claro que cada um faz o que quer, mas se eu fosse o Felipe Luiz, ficaria mais um tempo me desenvolvendo dentro do Flamengo, para aí sim sair para um clube europeu já com uma condição um pouco mais estabilizada, com um pouco mais de experiência. O que você pensa sobre essa situação, Flávio? Olha, Boni, eu sou muito pragmático para essas coisas. Eu acho que o cara ele está desenvolvendo um plano de carreira. Ele era um jogador consagrado, um jogador que fez tudo certinho, né, na carreira dele, jogou em grandes ligas. Quando estava já mais pro final de carreira, voltou para o Brasil e foi um sucesso. E aí começou uma carreira de treinador de futebol. Ele deve ter um plano de carreira. Ele sabe, melhor que qualquer um de nós, sim, que ele não vai sair do Flamengo para dirigir o Real Madrid, Atlético de Madrid e tal. Ele sabe como é que a coisa começa. Inclusive porque o cara que deu a ele toda essa ideia de treinador, embora ele não tenha os conceitos dele, que é o Simeone, começou também no time pequeno, né, na Itália. Começou no time pequeno da Itália para poder galgar. E quando ele chegou nesse time pequeno da Itália, é claro que ele abriu mão de dinheiro, abriu mão de uma série de situações, porque era o que ele tinha que pagar, digamos, como bônus, para poder entrar no mercado europeu. Quando ele contrata o Jorge Mendes, fica muito claro que a ideia é a Europa. Ele não vai ganhar, eu não sei quanto o Flamengo ofereceu, nem quanto ele pede, não vem ao caso, mas de qualquer maneira ele não vai ganhar na Europa o que o Flamengo está oferecendo para ele, nem o que o Flamengo está oferecendo. Mas de repente, para ele, o importante é começar um novo momento da vida dele num time menor da Europa. Pode ser. E aí você tem que entender o lado do cara. Se ele tem esse projeto, ele pode ir imediatamente, sei lá, o Elche. Ele pode ir agora, vai começar a vida dele lá num time menor. Então, eu acho que aí nós não estamos falando tanto em dinheiro. Quando entra dinheiro, eu falo assim, bom, para ficar eu quero ganhar realmente os tubos que é para poder, sabe? Em nenhum momento pensar, pô, podia ter começado a carreira europeia e tal, não sei o quê. Então é isso, são duas coisas. Uma, se ele ficar no Brasil, sair do Flamengo é besteira, porque, claro, não vai ter condição, só se ele vier trabalhar no Palmeiras, que a condição é parecida e mesmo assim ele vai ser um cara de fora, né? Vai ter que se adaptar e tal. Qualquer outro time que ele saia para dirigir seria bobagem. Agora, se ele quer dar um outro passo na carreira dele, quer começar uma carreira internacional, e sabedor até do que aconteceu com o Marcelo Gallardo, ele não vai para um time grande, ele vai para um time menor. E aí ele vai abrir mão de dinheiro. Não, eu preciso dar um passo para trás, ganhar menos para começar um projeto e daqui a, sei lá, 5, 6, 8 anos estar num time onde ele pretende chegar. Um Atlético de Madrid, um Real Madrid, um Milan, um time da Premier League grande, não uma babaiada que a portuguesada pega lá, né? Wolverhampton, não, time grande, time para valer mesmo. Um Chelsea, um City, um United, enfim. Então é isso, acho que é muito isso. Ele deve ter conversado muito com o Jorge Mendes, e ele tem um plano de vida dele. Se ele quiser ficar no Brasil, ele está querendo, vou pedir o máximo, um valor que faça com que eu adie a minha ideia de ir para a Europa. É esse valor. Menos que isso, eu prefiro ir lá e começar a dar um passo para trás financeiramente e vou começar um trabalho no time menor até poder atingir o nível que ele vai ter que passar por esse estágio lá. Isso não tem jeito. Não vai sair, até porque os técnicos que saíram do Brasil e com mais experiência que o Felipe foram direto para grandes times, eles não duraram. Nem o Filipão durou no Chelsea, nem o Vanderlei Luxemburgo durou no Real Madrid. Então, eu entendo que é isso. Ele vai ter que começar por times menores e aí não importa tanto o fator dinheiro, a não ser que seja um dinheiro absurdo. Mas ele vai ganhar menos do que ele ganha aqui. E vai começar do zero. Começa num time menor e aí... Então, isso é plano de carreira. Por outro lado, o Flamengo também tem o seu tempo, né? Sim. Os campeonatos começam curto, agora. Né? Vou nem falar de campeonato brasileiro, do campeonato carioca, porque o Flamengo já disse que vai jogar com sub-20.
Mas ele tem que começar a planejar, vai contratar, vai dispensar. O brasileiro começa 28 de janeiro. 28 de janeiro, não é tanto tempo assim, né? Falta pouco mais de um mês. Enfim, o Flamengo tem que fazer a coisa rolar. Mas mesmo o Sub-20 que vai jogar o Carioca, o técnico tem que olhar, tem né? Que ter um técnico. Tem que observar e ver quem vai ser aproveitado. Agora, a única coisa que eu fico na dúvida, o Mauro pode me ajudar, porque realmente eu não tenho essa informação. Chegaram a falar aqui que o Arthur Jorge seria o técnico do eventual plano B e que ele teria uma multa a ser paga. Se for para pagar uma multa e mais um salário que somado dá menos do que o Felipe Luiz quer, é melhor você ficar com quem você já está. Agora, não sei, é isso mesmo, Mauro, do Arthur Jorge? Ou é? Não tem muita especulação. Até surgiu o nome do Thiago Mota, que hoje já me disseram que não tem o menor sentido. E nem tem mesmo. O Thiago Mota era o técnico que não escalava o Danilo, pô. Claro. O Danilo saiu mais cedo lá da Juventus e veio pro Flamengo porque ele não estava mais sendo utilizado. Outro estilo, totalmente. E o Thiago Mota foi um fracasso na Juventus, retumbante. Contrataram até lá o Igor Tudor para terminar a temporada, aquela coisa toda. Que a coisa estava bem feia, né? Para classificar para a Champions League, aquela coisa toda. O que me disseram é que não faz o menor sentido. O Arthur Jorge faz sentido. Agora ele está empregado. Eu teria que negociar a rescisão dele, pagar a multa. O Leonardo Jardim, que estava no Cruzeiro, que está sem clube, né? Falou que ia ficar um período sabático. Mas o Vitor Pereira também falou que ia cuidar da sogra. Quer dizer, até aí, né, as coisas mudam. A sogra fica boa, o período sabático fica para depois. O Vinha falou que só jogaria no Palmeiras. Depois. Exato, isso é assim mesmo. As coisas mudam de É só isso. Você muda de opinião. Baita multa pro Arthur Jorge, mais uma grana aí é besteira. Fica com quem você tá, pô. Não sei também se será ele, né? Tem muita especulação. O que já me disseram, já tem vários dias, eles falam que eles têm plano B, C, tem nomes, tem opções. Pode ser algum nome até que surpreenda, alguém que a gente não imagine. Porque o que estão especulando são os nomes óbvios, né? No caso, Arthur Jorge, Leonardo Jardim, são nomes óbvios. Sim. Um cara que acaba de sair do Cruzeiro com um ótimo trabalho, o outro que foi muito bem no Botafogo, né? E foi embora. E foi embora na hora certa, porque é justamente quando o Almada diz que vai embora, o Luiz Henrique vai embora, vários jogadores saíram, ninguém sabia o que ia ser do Botafogo, ele teve a proposta do Catar. O que ele pensou? O cara novo também, 40 e poucos anos, falou, vou pro Catar, vou ganhar uma grana, vida tranquila, ficou lá um tempo, e o mercado brasileiro está aqui com portas abertas para mim, que eu fui campeão aqui. Amanhã, lógico que vira e mexe. Se amanhã o Abel Ferreira sai do Palmeiras, ele vai ser lembrado. Agora, se o Felipe não ficar, ele vai ser lembrado. Agora, entre ele ser lembrado e ser contratado, vai uma distância grande. Confesso que eu não sei se ele de fato é o nome. É um nome que está sendo especulado, mas eu acho que especular o nome do Arthur Jorge é uma obviedade, né? Não sei que fundo de verdade tem. E tem alguns nomes que vazam, que eu não sei de que lado que vaza, se é do Flamengo ou se é do outro lado, entendeu? Porque tem uma guerra de narrativas aí, em curso, sabe? Várias versões que surgem e tudo mais, enfim. Agora, é uma negociação que eu falo, esse tipo de coisa não tem vilão e mocinho. Não tem, sabe? São dois lados que estão ali disputando uma questão financeira e contratual, cláusulas de contrato e dinheiro. E aí entra o que um quer pagar, o que o outro quer receber, o contexto todo, né? E assim, para trabalhar na Europa, o Felipe Luiz, com o Jorge Mendes, talvez ele tenha mais facilidades, que é um cara muito influente. Ele tem que terminar o curso da CBF, né? Ele teria que ter um convite formal de um clube europeu, ou ter 3 anos como técnico aqui no time do Brasil, numa seleção, ele não tem isso. Ainda não aconteceu, assim, de alguém do Brasil para a Europa nessas condições. Mas pode ser o primeiro, pode ser que consigam uma maneira de ele terminando esse curso, né, que já está fazendo, o curso Pro da CBF Academy, né? Ele pode até, de repente, conseguir se encaixar. O empresário que ele escolheu, isso é muito óbvio, né, gente? Ele escolheu o Jorge Mendes para abrir portas lá. Portas pode ser, olha, não, ele tem isso, tem esse curso, tudo, vocês fizeram aqui o acordo, UEFA, CBF, FIFA, não sei o quê, bababá. Ele se encaixa, os caras analisam, não, se encaixa, ok. Ou lá o auxiliar assinar por ele, também não sei se é possível. Um jeitinho pode ter, né? Então, pode ser também que ele tenha a carta na manga de algum clube de lá que possa contratá-lo, se não agora no meio do ano. Ele pode ficar 6 meses fazendo um curso, tudo, terminar o que tem que terminar e seguir a vida dele. Enfim, uma outra coisa que pode estar passando na cabeça dele, que estão tentando aqui imaginar, né? Ele pode pensar, cara, o que mais eu posso ganhar no Flamengo? A cobrança vai ser para eu ganhar tudo. Vai repetir o que fez. Eu posso repetir o que eu fiz e tentar ganhar o Mundial, né? O outro Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, é só daqui a mais 3 anos, né? 3 anos e meio, por aí. Então, eu vou ser cobrado para repetir o que eu já fiz. Ele pode pensar isso também e querer partir para um outro caminho, né? Mas se ele pensa assim, não deveria nem discutir a renovação, né? Então segue o caminho e vai embora. Quer dizer, essa... Você para aquela história de a menos que seja um dinheiro que eu nunca vou me arrepender. Exato. Eu lembro do Candinho, quando ele foi para a Arábia,
que ele falava, ele era horrível, não era arábico, hoje que já não é grande coisa, né? Mas naquela época era uma coisa terrível. Aí ele falava assim, sozinho, naquele calor, aquele futebol horroroso e tal. Aí eu falava assim, como é que você fazia? Você não ficava em depressão? Eu falava, ficava, cara. Aí quando eu tava muito depressivo, eu ia no banco, puxava o extrato, acabava a depressão na hora. É meio que isso. Aquela coisa, eu não vou me arrepender de jeito. Na hora que eu me arrepender, eu dou uma olhadinha no extrato, pronto. É só, essa ideia também é uma ideia, né? São muitos lados, né, Bruno? Porque é isso, é cada um defendendo seu interesse também. E eu ainda acho que para os dois lados seria melhor a manutenção. Mas no final das contas, acho que é um ponto interessante também. No Flamengo, se ele não repetir na próxima temporada que fez, né, já vai ser um pouco, peraí, ele não fez de novo o que ele já fez, o que ele fez na temporada passada. O Flamengo, a exigência é muito grande. Ao mesmo tempo que talvez as portas não estejam tão abertas na Europa nesse momento. Se fizer mais um ano bom no Flamengo, talvez tenha portas melhores para entrar no continente europeu daqui para frente, num futuro próximo. É uma decisão muito difícil, né? É uma situação muito difícil para os dois lados, mas é isso, o tempo corre e o Flamengo tem que tomar uma decisão. O Flamengo tem que seguir em frente, porque vai precisar de um treinador para começar a temporada. Esse é o ponto que vai ficando mais complicado, né? Porque o tempo é curto mesmo. Tem a questão do calendário ano que vem, do brasileiro já começar em janeiro. E tem que levar o brasileiro a sério de novo, como fez. Como em outros anos o Flamengo não levou como uma prioridade. Por isso ficou de 20 a 25 sem ganhar o brasileiro e praticamente sem nem disputar o título. Quando levou a sério, disputou e ganhou o campeonato. E se levar a sério de novo ano que vem, vai disputar. E ganhar, perder, a gente vai ver ano que vem. Mas que se o Flamengo levar o campeonato como uma das prioridades, como levou esse ano, ele vai estar ali como campeão, vice, se der tudo errado, terceiro lugar, não vai sair disso. Então, o brasileiro começa 28 de janeiro e aí você tem que já iniciar uma pré-temporada, mínima que seja, já com o seu treinador, para que no dia 28 o time esteja na primeira rodada do brasileiro numa condição ok. Ninguém vai estar voando, né? Porque não é o período adequado para se preparar, mas tem que começar bem o Campeonato Brasileiro. Então, o tempo está acabando, por isso que eu acho que vai ficando cada vez mais complicada a situação. E aí, sobre o lado do Felipe, acho que muita coisa que foi falada aqui é interessante. Realmente, para ele, agora, pensando no imediato, ele não vai ter um lugar melhor para trabalhar. Ele não vai trabalhar em outro clube brasileiro. Se ele ficar no Brasil, vai ser no Flamengo. E hoje o Flamengo é o melhor time do país, do continente, consequentemente. Hoje o Brasil domina a principal competição sul-americana. E é onde tem dinheiro, tem estrutura, ele já está identificado com o clube, já conhece o clube, enfim. Então, hoje ele não vai ter isso nem na Europa, porque, como já foi falado aqui, ele não vai, nesse momento, dirigir um dos super times da Europa. Ele vai, se ele for para a Europa agora ou no meio do ano, ele vai começar por baixo, vai tentar cavar o espaço dele, que pode ser, sim, claro, o projeto dele. Eu acho que está muito nessas duas situações. Eu não acho que a questão seja só a parte financeira, pensando do lado dele. É claro que a parte financeira é importante, todo mundo quer ganhar muito bem, e ele merece uma grande valorização, sem dúvida nenhuma. Ele merece estar entre os técnicos mais bem pagos do país. Ele, nesse período que ele dirigiu o Flamengo, ele mostrou competência, levou o Flamengo a título, jogando bem na maior parte do tempo. Mas acho que os dois, mas não acredito que, pelo que... Eu tenho certeza que o Flamengo pode ter oferecido um pouco menos do que ele pediu, mas ofereceu um salário excelente, com certeza. Então, eu não acho que essa seja a principal questão. Imagino que as questões são o projeto de carreira dele. Ele quer trabalhar na Europa, agora está no meio da temporada europeia, mas ele quer usar esse primeiro semestre, se preparar e no meio do ano partir para a Europa? Pode ser. E sabendo que tem que estar disposto a pegar times que hoje não são os melhores, para daqui a alguns anos, quem sabe, chegar num time gigante ali da Europa, se ele conseguir fazer um bom trabalho, cavar o espaço dele. E a outra questão, acho que realmente é essa, assim, dele já ter feito tudo que ele podia no Flamengo. Ele foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, jogou bem. Ele conhece muito bem o Flamengo, ele sabe que do céu para o inferno é muito rápido. O Flamengo perdeu poucos jogos nesse ano, mas nas poucas derrotas, muitas vezes, assim, teve questionamentos fortes, como vai acontecer com qualquer um. Quando perdeu para o Central Córdoba, quando perdeu para o Fluminense, agora, recente, na reta final do campeonato, uma derrota para o Fluminense que manteve o Flamengo estava totalmente vivo na briga, como acabou campeão, mas, nossa senhora, a derrota para o Fluminense
Até os comentários, até aqui no nosso Canelada, no pós-jogo, nossa senhora, parecia que o Flamengo estava indo para a terceira divisão. Aquele tonto gritando, né, descabelando. Lá no presente não consegui identificar pela descrição. Ele tonto? Então, é assim, ele sabe disso também, né? Então, eu acho que são mais esses dois lados. Aqui eu já fiz o que eu podia fazer. Posso fazer tudo isso de novo? Até pode. Mas se eu fizer um pouco menos, a cobrança pode ser muito grande para cima de mim e eu não vou conseguir fazer muito mais. Eu vou fazer perto do que eu já fiz. E projeto de trabalhar na Europa. Eu acho que são esses dois pontos que estão pegando e é melhor que se defina rápido. Se ele tem o projeto de ir para fora ou se ele acha que não vai poder entregar mais do que já entregou, ok, segue a vida e o Flamengo vai procurar outro treinador, mas tem que decidir rápido, porque eu vejo esse prazo. 28 de janeiro, primeira rodada do Brasileiro. E não adianta chegar um cara no dia 27 para jogar no dia 28. Tem que chegar ali para começar a pré-temporada com o elenco. Eu concordo com isso. E ontem rolou o Jogo das Estrelas, claro, organizado pelo Zico. Além do próprio Zico, estiveram presentes jogadores do Flamengo, todos se manifestando também, foram perguntados sobre essa situação, a renovação do técnico Felipe Luiz. E a gente tem essas respostas, essas aspas aqui que foram preparadas pela nossa produção. Primeiro, do próprio Zico, claro, ídolo máximo do Flamengo, falando sobre a situação da renovação do treinador. Na tela apareceu o Léo Ortiz, mas primeiro a gente vai colocar do Zico, falando então sobre a renovação do Felipe Luiz nesse momento travada, com relação a tudo que a gente falou por aqui. Abre aspas para o Zico. Bom, plantel tem, né? Tudo que o Flamengo tem feito está sendo para melhorar o todo e conseguir grandes resultados e grandes conquistas. Então aquele pessoal que está lá tem capacidade para escolher o que é, na cabeça deles, melhor para o Flamengo. A gente quer que ele continue, óbvio, pelo que ele vem fazendo, pela carreira dele que iniciou. Eu sou suspeito para falar porque é meu amigo, sou fã dele, gosto muito do trabalho dele. Tomara que chegue a um acordo, foi o que disse o Zico sobre a renovação do técnico Felipe Luiz. Agora sim, o Léo Ortiz também esteve presente no evento e também falou sobre essa situação e disse o seguinte, abre aspas, espero que ele fique, é o melhor treinador do Brasil hoje, desde que chegou conseguiu evoluir todos os jogadores, é um cara que acreditou no meu trabalho e faz um jogo que encanta, a torcida gosta, a gente torce para que continue, mas passa por ele e pela diretoria, a gente só pode torcer para que ele continue, vamos ver como as coisas vão acontecer, espero que ele e o clube possam se entender, foi o que disse o zagueiro Léo Ortiz sobre essa negociação de renovação do técnico Felipe Luiz. E para fechar também o Jorginho, também esteve presente, claro, também foi perguntado sobre essa situação e respondeu o seguinte, vamos colocar na tela. Abre aspas, com a possível permanência dele é trabalho de mais de um ano, se chega alguém novo é tudo diferente. Tem que entrar em uma dinâmica nova, pedidos novos. Você não pode garantir como vai ser. É um ponto de interrogação. A diferença é essa. Só falei com ele para desejar boas férias. A gente está torcendo para que dê tudo certo. É um ponto também que traz o Jorginho, né? Muda o método de trabalho, mudam as exigências, mudam o dia a dia, muda o dia a dia do trabalho dentro do Flamengo. É uma preocupação que colocou aí também o meio-campista Jorginho quando perguntado sobre essa renovação travada do Felipe Luiz.